Olá, eu sou André Pacheco e você me conhece. Eu volto mais uma vez aqui com o tema do futebol, porque o derby, o clássico Corinthians e Palmeiras, que aconteceu neste último domingo na Arena Barueri, chamou muito a atenção pela sua tradição, pela rivalidade. Claro, sempre os dois foram arqui-inimigos, indiscutivelmente falando. Mas o clássico Corinthians e Palmeiras, além de ser considerado o mais equilibrado de toda a história do futebol brasileiro, também sempre foi chamado de o imprevisível. Ou seja, o que menos, quando menos se espera que determinadas coisas vão acontecer, elas ocorrem. Em muitas oportunidades, quando o Palmeiras tinha elencos inferiores aos do Corinthians, ao longo da história do clássico, em todos os confrontos desde o início, muitas vezes o Palmeiras levava vantagem e vencia. E vice-versa, quando o Corinthians vinha de sequências de jogos negativos e pegava o Palmeiras, que era muito superior em determinadas ocasiões, o Corinthians acabava levando a melhor. E sempre quando ocorreram empates, os empates sempre foram na base do sangue, suor e lágrimas, onde ambas as torcidas não arredavam o pé dos estádios, em todos os jogos já registrados até hoje, e ninguém arriscava nenhum palpite antes do apito final. E ontem não foi diferente. O Palmeiras, com um elenco infinitamente superior ao do Corinthians, já com a sua base sólida, com um belo trabalho que vem sendo feito pelo técnico português Abel Ferreira, encontrou o arqui-inimigo Corinthians numa fase crítica de reconstrução. Agora com um novo treinador após a saída de Mano Menezes, o Antônio Oliveira, outro português que estava no Cuiabá e já assumiu o Corinthians, está tendo um pouco de sorte e um pouco da sua competência, porque nos dois últimos jogos ele venceu e ontem conseguiu arrancar um empate já nos acréscimos, num momento em que ninguém esperava a reação corintiana. O Palmeiras vencia por 2-0, com os gols marcados pelo Endrick no primeiro tempo e pelo Lopes, o argentino, de cabeça na etapa complementar aos 22 minutos do segundo tempo. Dali em diante, uma série de situações em desfavor ocorreu contra o Corinthians. Primeiro, Yuri Alberto sofreu uma fratura na costela após um choque físico numa disputa de bola com o Endrick e teve que deixar o gramado. O técnico Antônio Oliveira, naquelas alturas, já tinha feito todas as alterações possíveis no Corinthians, conforme permitia o regulamento. Ele não podia mais mexer. O Corinthians, a partir dali, ficaria com um homem a menos e com 2-0 contra. Logo em seguida, Yuri Alberto conseguiu achar um gol, numa jogada pela direita feita pelo Gustavo Mosquito, e o Corinthians diminuiu, mas já aos 42 da etapa complementar. O Palmeiras foi para o ataque num lançamento que encontrou lá na frente um atacante veloz. O goleiro Cássio, como era o último homem, foi obrigado a cometer a falta e acabou sendo expulso. O Corinthians então acabou ficando com 2 homens a menos, não podendo repor nenhum e ainda sem o goleiro, obrigando um zagueiro de área a ir para o gol, perdendo por 2-0. Com 2 gols, com 2 homens a menos, melhor dizendo. Uma expulsão, porque Cássio foi expulso por ter cometido a falta no atacante palmeirense, se não seria batido, o Corinthians tomaria o terceiro gol e ele era o último homem. Tanto é que ele aceitou a expulsão e saiu machucado pelo choque físico que teve com o atacante palmeirense e nem discutiu com a arbitragem. Tudo parecia contra o Corinthians. Já estava 2-1 e Yuri Alberto tinha feito o primeiro, dando uma esperança de que o Corinthians poderia buscar o empate. E ele veio, mesmo com 2 homens a menos e um zagueiro de área no gol que nunca pôs um par de luvas na vida, nem sabia o que era atuar debaixo dos 3 paus, como se diz na linguagem futebolística, uma falta do meio da rua onde ninguém esperava. O argentino Rodrigo Garro disparou uma bomba, mandando a bola para o ângulo superior esquerdo do goleiro Everton, que tirou as mãos, querendo dar o golpe de vista, acreditando que a bola sairia pela linha de fundo. Mas não, ela bateu no lado interno da trave e ganhou o fundo das redes da equipe do Palmeiras.
Deu tempo ainda do Palmeiras dar a saída e num bate-rebate na área corintiana, a bola vinha passando por baixo da barriga do goleiro improvisado, o zagueiro corintiano, quando um outro estava atrás e acabou tirando em cima da risca, mandando a bola pela linha lateral. Mais alguns segundos, o Palmeiras ainda chegou a alçar uma bola na área, a defesa corintiana conseguiu afastar e o árbitro apontou o centro de campo e encerrou a partida. Um resultado que ninguém esperava. Para o Corinthians, um empate com sabor de vitória, em circunstâncias que os torcedores corintianos disseram depois que seria motivo ontem para terminarem a noite de domingo comemorando como se fosse a conquista de um título. No conjunto da obra, tudo que se viu ontem à tarde e noite na Arena Barueri justificou a velha tradição da imprevisibilidade que envolve o clássico Corinthians e Palmeiras. Como disse o próprio Lima Duarte, São Paulino por excelência, e a frase que dita por ele ecoou e ficou eterna para todos os torcedores. Lima Duarte disse, até hoje você vê na internet e na televisão, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. O que aconteceu em Barueri ontem vai ao encontro do que disse Lima Duarte. A gente se vê numa próxima oportunidade com outro conteúdo, outro tema, outro assunto que, sem sombra de dúvida alguma, tudo aqui comigo é de seu interesse. Um forte abraço e até breve.